Olá pessoal, beleza? Então, a aula de agora será sobre polígonos, beleza? O que são polígonos, né? Nós vamos aprender os conceitos de polígonos, vamos aprender as formulazinhas que você precisa para polígonos e vamos fazer alguns exercícios nessas aulas, beleza? Então vamos lá. O que são polígonos, né? Polígonos são quando nós tivermos vários segmentos de retas unidos e esses segmentos de retas nos fornecerem, é, nos fornecerem essa figura aqui, ó. Aqui eu tenho um vértice A, um vértice B, um vértice C, um vértice D, um vértice E. Eu tenho 3, 4, 5 vértices. Também vou ter 5 lados nesse exemplo aqui, tá? Uma coisa que eu queria te falar é o seguinte. Muitos perguntam, Edi, eu vejo muito em prova polígonos convexos. Ele fala, um polígono convexo. Esse polígono que eu acabei de desenhar para você é um polígono convexo. Qual que é a diferença do convexo para um côncavo? Eu vou desenhar um côncavo aqui e você vai rapidamente já ver a diferença. Esse aqui é um polígono côncavo. Então, se você perceber esse polígono côncavo aqui, que eu estou quase não conseguindo desenhar, dá um desconto nessas retas aqui que estou fazendo a mão livre. Esse polígono aqui, ele é um polígono côncavo, tá? E o que define ele ser um polígono côncavo? Eu estou vendo que tem essa fendinha aí, essa coisinha. Sim, e aí como é que eu defino isso na geometria? Se você pegar qualquer lado aqui desse polígono, desse primeiro polígono que eu desenhei, se você pegar ele e você imaginar isso aqui, ó, essa região de um lado da reta e do outro lado da reta, dessa reta CB aqui, de um lado da reta está todo o polígono, do outro lado não tem nada do polígono. Se você pegar aqui, por exemplo, uma dessas retas aqui, onde faz o dente aqui, parte do polígono está de um lado da reta, parte do polígono está do outro lado da reta. Isso caracteriza um polígono côncavo. Ele tem, em um dos lados dele, você vai ter o polígono em uma parte e uma parte do polígono na outra, que a gente chama de semiplanos, né? Então, esse aqui é o polígono côncavo. O polígono convexo, que é o que a gente vai trabalhar, é dessa forma, tá bom? Então, toda vez que falar um polígono convexo, é porque ele está falando uma figura dessa que não tem um dentezinho, tá bom? Então, é isso que a gente tem que entender dos polígonos. Bom, cada um desses carinhas, A, B, C, D, E, são os vértices. Você tem, além dos vértices, você tem os lados, né? Cada um desses, do A até o B é um lado, do B até o C é outro lado, do C até o D é outro lado, do D até o E é outro lado. E você tem, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar sobre as diagonais. As diagonais é quando você vem de um vértice ao outro que não faz uma, um lado. Eu não consigo desenhar com esse negócio aqui, gente. Aqui, ó, pronto. Não está muito retinho, mas é isso. Então, você vem de um vértice ao outro que não consecutivo, isso aqui vai ser uma diagonal. Outra coisa importante é você saber o que é perímetro. Perímetro é sempre a soma de todos os lados, é você contornar o polígono, tá bom? E aí, esse polígono aqui que eu desenhei, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Se você contar, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, a quantidade de vértices e de lados vão definir, vão caracterizar o nosso polígono. Beleza? E aí, o polígono ele vai ter um nome de acordo com o número de lados ou vértices que ele tem. Beleza? Vamos ver isso aqui. Os polígonos, os que a gente vai trabalhar com nomes, os outros podem existir. Existe um polígono de 30 lados, mas aí a gente não vai ter um nome especial. Os que a gente tem que saber os nomes são esses que estão aqui. O de 3 lados é triângulo ou trilátero. 4 lados, quadrângulo ou quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. 20 lados, icoságono. Então, esses são os que a gente tem que saber o nome. Lembrando que os polígonos, eles vão ter sempre mais que 3 lados. Não tem um polígono de 2 lados ou menos, tá?
Então, no mínimo, 3 lados, beleza? Primeira coisa que a gente tem que ter aqui de polígonos na cabeça é o nome dos polígonos e que eles têm que ter mais de 3 lados. Número de vértices, número de faces, de lados vão dar o nome do polígono, né? Continuando, o que é um polígono regular? Quando eu falo que o polígono é equilátero, o que é um polígono equilátero? Todos os lados são iguais, de mesmo tamanho. Então, por exemplo, um losango, esse losango está horroroso, mas um losango, não confundam, hein? Equilátero com regular. Um losango ele tem todos os lados iguais, mas ele não é regular. Mas não estou entendendo, daqui a pouco eu vou te falar. Equiângulo. O equiângulo tem todos os ângulos iguais. Iguais não, de mesma medida. Igual na geometria é meio não é muito bom falar não, né? De mesma medida. Porque quando você fala igual, fala que é o mesmo, mas não é, né? Eles têm a mesma medida. E o equilátero, né? Todos os lados iguais, de mesmo tamanho, e o equiângulo, todos os ângulos de mesma medida. Por exemplo, o retângulo, ele é um polígono equiângulo. Todos os ângulos são iguais a 90 graus. Mas ele não é regular. Então, aqui, ó, esse aqui é o retângulo. Ele é equiângulo, mas não é regular. Aqui é o losango. Né? Esse lado paralelo a esse paralelo a esse, todos os lados iguais aqui. Ele é equilátero, mas não é regular. Porque o regular, ele tem que ser equiângulo e equilátero ao mesmo tempo. Por exemplo, o quadrado, ele é equilátero, ele tem todos os lados iguais, ele é equiângulo, então o quadrado, ele é um polígono regular. O triângulo regular, ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais também. Todos os ângulos do triângulo equilátero são todos iguais a 60 graus, né? Então, o polígono regular é aquele polígono que tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida. Essa é a definição do polígono regular, beleza? Então, anota isso aí para você entender. Quando falar um polígono regular, você entende que todos os lados dele são iguais e todos os ângulos dele são iguais. Interessante pensar o seguinte, ó, qual que é o perímetro de um quadrado? O perímetro de um quadrado, ele vai ser, se o quadrado tem lado x, o perímetro dele vai ser 4x, vai ser x mais x mais x mais x, x mais x mais x mais x, 4x. Beleza? Então, beleza. O perímetro de um triângulo, se no seu lado, 3x, né? De um triângulo equilátero, claro. Diagonais, ângulos internos e externos. Gente, as diagonais, por exemplo, quando eu tenho aqui um quadrilátero, a gente viu que um quadrilátero ele tem duas diagonais. Então, tem essa diagonal aqui, ai meu Deus, essa diagonal aqui dá um desconto, e essa diagonal aqui dá um desconto. Beleza? Então, o quadrilátero ele tem duas diagonais. Então, nós vamos saber que as diagonais de um polígono é dado por n menos 3 dividido por 2. Outra coisa importante das diagonais é a diagonal de cada vértice, que eu vou chamar de Dzinho, que é n menos 3. Isso vai ajudar a explicar a fórmula de diagonal. Imagina esse cara aqui. Ele tem 6 lados. Se eu desenho esse 1, 2, 3, 4, 5. Não, eu quero um de 6 lados. Então,
Esse aqui é o vértice A, B, C, D, E, F. Ele tem 6 lados, 6 vértices. Se você pegar esse vértice C, pega esse vértice C. Se você for do C para o C mesmo, é um ponto. Então, o vértice para ele mesmo não faz diagonal. O vértice para o próximo vértice é lado. Então, o vértice para o outro vértice aqui anterior aqui também não faz diagonal, é lado. Então, ele só teria diagonal aqui no E, aqui no F e aqui no A. Então, ele tem, partindo desse vértice, 3 diagonais. Porque dele para ele mesmo não vai, dele para D não vai, não é diagonal, e dele para B também não é diagonal. Então, você sempre tira um que é dele para ele mesmo, um que é dele para o lado anterior aqui e um para o outro lado aqui. Então, o número de diagonais que sai de um dos vértices é o número de lados menos 3. Né? E o número de diagonais totais que esse polígono vai ter é o n menos 3. Como são n vértices, eu multiplico por n. Mas por que eu divido por 2? Porque o vértice que sai de C para E é o mesmo que vem de E para C. Então, por isso que eu divido por 2, porque eu conto ele 2 vezes. Beleza? O que mais que eu tenho que saber? Tem que saber que a soma dos ângulos internos de um polígono é 180 n menos 2. 180 n menos 2. Então, por exemplo, se eu tenho esse polígono aqui, vamos fazer tudo dele. Deixa eu te explicar a soma dos ângulos externos, essa aqui é a mais difícil. Então, presta bem atenção para você não se perder nessa fórmula. É muito difícil, presta atenção. A soma dos ângulos externos de um polígono, qualquer um que seja, qualquer polígono de 3 lados a 1000 lados, vai ser sempre dada por essa fórmula aqui, que é muito complexa. Então, presta atenção. Ó. Soma dos ângulos externos vai ser igual a 360 graus. Uai. Só isso? Só. Mas se for 3 lados, 360. Se for 1000 lados, 360. Se for 7 lados, 360. Soma dos ângulos externos é sempre 360. Não sei se eu falei 160 em algum momento aí. 360. Né? 360. Beleza? Então, sempre 360. Então, vamos lá. As diagonais desse cara aqui, ele tem 6 lados. Então, seria 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Isso aqui seria 6. 6 menos 3 dá 3, dividido por 2. Esse cara aqui teria de diagonais 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9. Diagonais de cada vértice é n, número de lados, menos 3. Então, a diagonal de cada vértice seria 6 menos 3, daria 3. Então, a partir de cada vértice desse cara saem 3 diagonais, foi o que a gente viu aqui. Soma dos ângulos internos, 180, n menos 2. Então, aqui ficaria 180, 6 menos 2. Então, aqui, a soma dos ângulos internos ficaria 180, 6 menos 2. 6 menos 2 é 4. 4 vezes 180 dá 720 graus. Né? 720 graus, é isso mesmo? 4? Não, né? 2 é 360 vezes 4, isso, 720, né? Por que eu tenho a impressão de que isso aqui está errado? 0? Não, não é 720 não, gente. É 720. Aqui é isso mesmo, gente. É porque eu estou viajando aqui, eu estou vendo 6 aqui, eu não coloquei aqui a conta. É 180 vezes 4, né? Isso, 180 vezes 4 dá os 720. 720 graus. E a soma dos ângulos externos não precisa fazer conta. Sempre 360 graus. Então, a soma dos ângulos externos desse polígono e qualquer outro é sempre 360 graus. Então, essas são as 4 fórmulas
que a gente precisa saber para os polígonos. Essas fórmulas aqui, essas 4 aqui, servem para qualquer polígono, beleza? Então, olha só, depois eu queria que você fizesse essa tabelinha, tá? Como exercício, tá? Então, por exemplo, ó, soma dos ângulos internos do triângulo, 180, n menos 2. Então, 180, 3 menos 2, 180. E, beleza, se quiser fazer só uns 2 ou 3 de cada aqui, ó, já está legal demais. Então, aqui está a tabelinha que vocês conseguem aqui fazer para vocês aprenderem um pouco sobre essas fórmulas, apesar de que a gente vai fazer alguns exercícios no final de tudo. Mas está a tabelinha aqui, mas a título de curiosidade, quiserem pegar e brincar um pouquinho, tentar fazer alguns, reparem que a soma dos ângulos externos de todos aqui 360, a soma dos ângulos internos vai somando 180 e 180, lembrando que aqui tem um pulo do 12 para o 15 e do 15 para o 20, então aí não vai somar de 180, porque eu pulei aqui alguns, mas aqui estão a soma dos ângulos internos, externos, diagonais de cada vértice e diagonais desses polígonos que a gente tem que saber os nomes deles, tá? Então, essa tabela aí está completa para vocês. O polígono regular, ele vai ter algumas especificidades. Além das fórmulas já que a gente já sabe, tá? Que você vai poder usar no regular, né? Sem nenhum estresse, nada de diferente. Só que você vai poder utilizar umas duas, que eu vou falar para vocês que, na verdade, mais 3 coisinhas que vocês vão poder utilizar que ajudam bastante. A primeira delas é saber o seguinte, ó. O ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180. Bom, para um polígono qualquer, isso serve para cada um dos vértices. Mas no polígono regular, todos os ângulos internos e todos os ângulos externos são iguais. Então, um interno qualquer mais o qualquer outro externo do polígono regular tem que dar 180 graus. Isso é uma coisa interessante. Outra coisa interessante é que, como todos os ângulos internos são iguais, o ângulo interno vai ser igual à soma de todos, que é 180, n menos 2, dividido pela quantidade de ângulos que eu tenho, quantidade de número de lados que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho um de 6 lados, que a gente viu lá, né? A soma dos ângulos internos era 720. Se eu estou falando de um polígono regular, o interno vai ser o 720, que é o total, dividido por 6, que é o número de lados, de ângulos que eu tenho. Então, de lados e ângulos que eu tenho. Então, 720 dividido por 60, isso aqui dá 120 graus. Então, cada ângulo interno de um polígono regular de 6 lados é igual a 120 graus. Tá? Então, tem mais essa formulazinha aqui para a gente colocar no nosso formulário. Isso aqui é apenas para polígonos regulares. Então, essas fórmulas servem para todos. E essa aqui é apenas para os regulares. A primeira delas, que o interno mais o externo é igual a 180 graus. A soma dos ângulos internos é 180. Aliás, o ângulo interno é dado por 180, n menos 2 sobre n. E o ângulo externo, a mesma coisa. Ó, a soma dos ângulos externos é 360. Se eu quero um ângulo externo, eu vou fazer 360, que é a soma de todos, dividido por n, que é a quantidade de ângulos que eu tenho externos. Então, por exemplo, o ângulo externo desse cara seria 360, dividido pelo número de lados, que é 6. Então, o ângulo externo desse polígono, de 6 lados regular, seria 60 graus. Beleza? Então, aqui você consegue, nos polígonos regulares, fazer isso. Então, o nosso formulário todo de polígonos está aqui. Ó. Isso aqui serve para todos, essas 4 primeiras, e essas 3 aqui servem apenas para os polígonos regulares. Beleza? Vamos fazer alguns exemplos para a gente fixar essa matéria. Né? Calcule a soma dos ângulos internos de um eneágono. Eneágono é um polígono de 9 lados. Então, ele quer a soma dos ângulos internos. Então, eu sei que a soma dos ângulos internos é 180, n menos 2. A soma dos ângulos internos, então, seria 180
9 menos 2. Soma dos ângulos internos, 180 vezes 7. Soma dos ângulos internos, aqui dá 0, dá 56 sobre 5, 1.250. Aliás, 56 sobre 5, 1.260 graus. Soma dos ângulos internos de um eneágono. Vamos voltar na nossa tabelinha? Eneágono, 1.260. Beleza? Calcule a soma dos ângulos internos de um decágono, 10 lados. Soma dos ângulos internos, 180, n menos 2. Soma dos ângulos internos, 180, 10 menos 2. Soma dos ângulos internos, 180, 10 menos 2, dá 8. A soma dos ângulos internos dá 0, dá 64. Sobe 6, dá 8, dá 14. 1.440 graus. Então, a soma dos ângulos internos, 1.440. Decágono, 10 lados. Opa! Eneágono, 1.260. Decágono, 1.440. Beleza. Terceira questão. Calcule a soma dos ângulos internos de um icoságono. Icoságono é 20 lados. Então, a soma dos ângulos internos do icoságono, 180, n menos 2. Então, soma dos ângulos internos. Aí, Edi, como é que decora a fórmula? Assim, fazendo um monte de exercício. Então, icoságono. O que é o icoságono? Número de lados, 20. Então, 20 menos 2. Soma dos ângulos internos, 180, vezes 18. Bom, só o seguinte. Aqui nesse exercício, era só fazer 18 vezes 18 e acrescentar o zero. Eu costumo falar para vocês que até o 25 ao quadrado é bom que a gente saiba. Então, aqui deu 324, que é o 18 ao quadrado, e acrescento um zero. Eu já não lembro todos, mas não. Eu lembro até o 15 direitinho. Da 15 para frente tem alguns que eu titubeio. Até por isso que eu peguei a calculadora aqui para fazer. Agora, eu te aconselho muito a saber do 1 ao 25 ao quadrado. Isso vai facilitar você nas raízes quadradas e vai facilitar você nas suas contas. Então, aqui deu 3.224. Vamos ver aqui. Só para a gente ver aqui, ó, icoságono, 3.240. Eu falei 24, né? Eu estou meio doido hoje, gente. 3.240, tá aqui. Qual é o polígono cuja... Agora é o contrário, ele deu a soma dos ângulos internos e ele quer saber qual é o polígono. Eu sei que a soma dos ângulos internos é 180, n menos 2. Soma dos ângulos internos já me deu, é 1.800. É igual a 180, n menos 2. Olha, muita gente já multiplica aqui o 180 com esses dois. Mas, se isso aqui está multiplicando, eu tenho só uma multiplicação, não tenho uma soma aqui, eu já vou passar o 180 dividindo. Olha como é que vai ser mais fácil. N menos 2. Então, 1.800 dividido por 180 deu 10 igual a n menos 2. Jogo 2 para lá, 10 mais 2 é igual a n. Então, o n foi igual a 12. Olha a nossa tabela lá. Polígono de 12 lados tem que dar uma soma de ângulos internos igual a 1.800. Então, 12 lados, soma dos ângulos internos, 1.800. Beleza? Então, aqui fechou. Vamos para a próxima. Calcule o número de diagonais de um decágono. Diagonais é n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, é um decágono. Decágono, número de lados, 10. Então, 10 vezes 10 menos 3 dividido por 2. Diagonais, 10, 10 menos 3, 7, dividido por 2. As diagonais de um decágono. Aqui eu vou fazer o 10 por 2, dá 5. Então, 5 vezes 7, 35. Tá? Então, o número de diagonais de um decágono, 35. Volto lá na tabela. Olha lá, número de diagonais de um decágono, 10, 35. Beleza? E aí, 6. Calcule o número de diagonais de um icoságono. Icoságono, número de lados, 20. Diagonais, n menos 3, dividido por 2. Diagonais, número de lados, 20. Então, 20 menos 3, dividido por 2. Número de diagonais, aqui é 20 vezes 17, dividido por 2. O 20 dividido por 2
dá 10. Então, o número de diagonais ficou sendo 10 vezes 17, que é 170. Então, aqui é o número de diagonais do icoságono, polígono de 20 lados. Olha lá o nosso icoságono, 20 lados, número de diagonais, 170. Perfeito, tá vendo? Bate certinho. Determine o polígono cujo número de diagonais é o triplo do número de lados. Eita! O número de diagonais é n vezes n menos 3 sobre 2. Mas o exercício me falou o seguinte. O que o exercício me falou? Isso aqui é a fórmula que eu já sei. Ele falou o número de diagonais dele é o triplo, ou seja, 3 vezes o número de lados. Então, no lugar de d, eu vou colocar 3n, que vai ser igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Eu posso passar esse 2 que está dividindo aqui, todo mundo multiplicando para o outro lado. Então, o 2 vai lá para o outro lado, vai ficar 6n. E aqui eu vou ter que fazer o chuveirinho. Ó. N ao quadrado menos 3n. Isso aqui, vou jogar o 6n para cá. Fica n ao quadrado menos 3n menos 6n. Então, 0 é igual a n ao quadrado menos 9n. Bom, isso aqui é uma equação do segundo grau em que eu não preciso fazer o delta, né? Eu vou só fatorar por n, pôr o fator em evidência. Assiste lá a aula de equação do segundo grau, em que eu explico isso aqui, se você não viu ainda. Então, eu vou igualar o n a zero e vou igualar esse aqui, n menos 9 a zero também. Vou ter que a outra raiz vai ser 9. Então, uma é o que o número de lados seria 0 e o outro número de lados seria 9. A gente não pode ter o número de lados igual a zero, né? Então, o número de lados seria 9. Então, ele falou que o número de diagonais é o triplo do número de lados. Vamos ver lá o eneágono, como é que funciona o eneágono? O eneágono, o número de diagonais deu 27. E o número de lados do eneágono é 9. O número de diagonais é 3 vezes o número de lados. O número de lados é 9, 9 vezes 3. Se a gente fizer o 9 vezes 3, vai chegar no 27. Então, realmente, a gente acertou. Beleza? Fechou, né? Nós estamos com mais 3 minutinhos, dá para a gente fazer esses últimos exercícios, depois a gente faz mais, tá? Determine um polígono cujo número de diagonais é o quádruplo do número de lados. Então, diagonais é igual ao quádruplo do número de lados. Essa aqui é a fórmula que a gente já tem. N menos 3 sobre 2, ele falou que o número de diagonais é igual ao quádruplo do número de lados. Então, 4n, que é o número de diagonais, que é 4 vezes o número de lados, n vezes n menos 3 sobre 2. Passo 2 multiplicando, vai ficar 8n igual a n vezes n dá n ao quadrado, n vezes menos 3 dá menos 3n. Então, fica 0 é igual a n ao quadrado menos 3n menos 8n. Então, fica 0 é igual a n ao quadrado menos 11n. Então, aqui também não precisa de delta. N menos 11. Então, n igual a 0 e n menos 11 igual a 0, ou seja, o n igual a 11. Então, nosso polígono com 11 lados, ele vai ter o número de diagonais igual a 4 vezes o número de lados. Vamos lá olhar. Olha lá, 11 lados. Número de diagonais, 44, que é 4 vezes o número de lados. Beleza? Vamos para a questão 9. Quantas diagonais podemos traçar partindo de um vértice de um polígono de 20 lados? Polígono de 20 lados. Qual é o nome? Icoságono. Então, o número de diagonais de cada vértice é dado por n menos 3. Então, as diagonais de cada vértice vai ser 20 menos 3. As diagonais de cada vértice deu 17. Então, esse cara tem 17 diagonais de cada vértice. Vamos lá? 20 lados. A gente viu que é o icoságono. Diagonais de cada vértice é 17. E para a gente finalizar essa aula agora, determine o número de lados de um polígono convexo, sabendo que um de seus vértices parte em 25 diagonais. Então, as diagonais de um dos vértices é n menos 3. O exercício falou que são 25 diagonais de cada vértice. N menos 3, jogo 3 para lá, vai dar 28, o número de lados desse polígono. Esse aqui não está na tabela. Nossa tabela é até o 20, né?
quando pula do 12 ao 15, do 15 ao 20, então essa aqui não está, nem vou voltar lá na tabela. Mas aqui a gente usou a fórmula de diagonais de cada vértice, e aí a gente fecha aqui essa aula, depois a gente vem fazendo mais exercícios, beleza? Até a próxima aula, gente!